Olá, meus artistas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos então iniciando nossa segunda aula, tá? Imagem fixa e em movimento. Na aula passada, nós falamos sobre a fotografia, inclusive, né, a mesclagem dela com o desenho. E hoje, tá? A gente continua falando sobre a fotografia, né? Mas a gente também começa a falar sobre o processo aí de evolução dela. Temos aqui luz e escuridão. Nessa imagem, né, vem mostrando isso. E eu gostaria de falar que a história da fotografia é uma narrativa, na verdade, que envolve essas duas grandes personagens, tá? Que é a luz e a escuridão. Inclusive, essa próxima imagem aqui, tá? Ela remete a um período antes de Cristo ainda, tá? O filósofo Aristóteles diz que um certo dia ele observou que a passagem de luz através de um orifício produzia, né, uma imagem invertida, igual nós estamos vendo aqui, tá? Essas pequenas descobertas simultâneas, algumas, inclusive em vários lugares do mundo, tá? Colaboraram para que nós tivéssemos hoje a fotografia, né, da forma como temos. Por exemplo, diz que no Oriente Médio, diz que durante uma eclipse solar, um raio de luz que entrava, né, por um pequeno orifício projetou uma imagem na parede, tá? E aí eles começaram a observar e isso ajudou, né, tanto essa daqui quanto a outra, a pensar na câmera obscura, tá? Um termo que é do latim que significa câmara escura. Mais na frente eu vou mostrar a imagem da câmara escura. Gostaria que vocês observassem essa imagem. O que vocês estão vendo? Tá? O que essas pessoas estão fazendo? Se nós observarmos direitinho os trajes, o ambiente como está, a gente percebe que está tendo uma apresentação. Isso seria então o quê? Teatro de sombras, tá? É um teatro onde se projeta a luz, né, sobre um tecido ou sobre um outro determinado material e as pessoas vão acompanhando a história que está sendo narrada, né, através do movimento ali, ou das pessoas com algumas coisas nas mãos, como a gente está vendo, ou fantoches, tá? Inclusive com as alunas de 2018, no 8º ano, vários grupos fizeram fantoches, né, utilizando uma caixa, né, pequena e fazendo a abertura na frente, né, colocando aquele papel manteiga, né, e acendendo, por exemplo, com o celular dentro da caixa, conseguiram, né, contar várias histórias, inclusive as histórias clássicas do Lobo Mau, né, a Chapeuzinho Vermelho e outras histórias, né, mais. E será qual a origem, tá, do teatro de sombras? Ele é bastante antigo e remonta à China, tá? E conta-se a lenda que a China era governada por um imperador e depois ele ficou muito desgostoso, tá? Porque a sua bailarina favorita faleceu. Então, ele chamou um mago e deu uma ordem para ele, né? E foi algo assim, bem difícil, tá? Ele disse que queria que trouxesse, né? Trouxesse aquela bailarina, né? Do Reino das Sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. E aí ele ficou pensativo, ficou triste, ficou aflito, né? Mas achou uma saída.
ele criou justamente o teatro de sombras, e enquanto o imperador observava, né, os movimentos e tudo aquela sombra, ele tinha, né, aquela leve impressão de que era a bailarina preferida dele que estava lá, tá? Então, seguindo. Quando a gente fala imagem fixa, a gente lembra da fotografia. Nós temos aqui, né, vários modelos de câmeras fotográficas, né? E algumas do século XIX. Essa imagem aqui é pensada, inclusive, na questão daqueles... como que eu posso falar? Quando se está construindo uma casa, que você tem um bloco e que, né, através daqueles furos você pode estar visualizando. Então, tem algumas invenções mais ou menos parecidas aí, né, dos primórdios aí da fotografia. Essa imagem aqui também, inclusive na imagem original da internet, mostrava como se essa projeção fosse inclusive numa caixa. E esse estilo aqui de máquina que não tinha, inclusive, a lente, ela era chamada de pinhole, tá? Porque é uma câmera fotográfica que consiste em uma caixa vedada, né? Dotada de um pequeno orifício em seu interior, tá? Então, leva um material sensível, né? Para registrar a imagem captada. E esse tipo de câmera escura foi reinventado no início das primeiras pesquisas de fotografia, já que houve, né, experimentos que experimentos ainda com ele ainda na Grécia, tá? Então nós temos aqui a imagem de uma câmera escura. Essa aqui, gente, ela é chamada de mamute, né? Porque foi a primeira, uma das primeiras que foi feita, e ela era gigante. Eles se imaginavam antes que para tirar uma foto de algo grande precisaria também de uma câmera grande. E em busca do interesse e do enquadramento, né? Porque quando você tira uma fotografia, você está ali pensando, né? Tá imaginando ali o que você vai registrar, e claro que você vai buscar, né, o melhor enquadramento, né? O zoom aí, que inclusive é uma palavra inglesa, né, aportuguesada para zoom. Faz referência tanto aos recursos óticos de lentes de máquinas, né, fotográficas e cinematográficas, como ao ato, né, de aproximar ou ampliar uma imagem. E então, né, para se utilizar esse zoom, né, aqui são alguns enquadramentos. Então tem o grande plano, né, geral, que é o enquadramento fotográfico que registra o local, né, junto com o principal elemento da imagem. Plano geral é o enquadramento que evidencia o elemento no espaço, o qual pode ser um objeto, uma pessoa, outra coisa, né, que mereça ali o destaque. E nós temos também o plano médio, é o enquadramento fotográfico no qual o elemento ocupa a maior área da imagem. E antes de continuar, tem uma frase que eu acho bem bacana em relação à fotografia, que ela diz o seguinte: a melhor coisa sobre uma fotografia é que ela não muda, mesmo quando as pessoas mudam, né? Ela realmente se eterniza. Isso é muito bom, né? E vocês têm tirado muita fotografia? Nós vamos seguir agora, né? A gente falou da imagem fixa, agora vamos falar da imagem em movimento. Então, quando se fala aqui em 1 segundo, 24 quadros que transformam o mundo
A gente está falando de quê, na verdade? Nós estamos falando, então, do cinema, né? Vamos observar como é essa questão da memória da retina, né? Aqui é a representação de um olho humano, né? A vista é lateral e a retina, ela é a memória interna do olho, tá? Ela é responsável pela formação das imagens. Então, a gente vê ali, né, a questão da luz, né, ela entra aqui na lente, né, do nosso olho, e lá tem, né, o eixo óptico, né, que é a retina, onde ela vai armazenar a imagem. Nessa próxima, nós temos aqui, mostrando um pouco a questão da semelhança entre a retina, né, entre o nosso olho, ó, mostra ali direitinho a questão da córnea, do cristalino, né, a entrada, a pupila, né, até chegar na retina. E aqui, mais embaixo, nós temos, né, elementos da lente, tá? Então, o filtro, né, o diafragma, e depois lá o sensor. Nessa imagem, nós temos aqui alguém que estava fazendo a revelação, né, de uma foto, porque para quem não sabe, as fotos elas não eram, né, digitais como hoje, tá? Então elas passavam por todo um processo, né, de químico mesmo, né? E aí, o que acontecia? Ela tinha os filmes, né, e os papéis fotográficos, tá? Então, através do negativo que tinha ali das fotografias, né, é que se fazia, então, essa revelação. Inclusive, no nosso município, nós temos, né, um fotógrafo, que é o mais antigo, e ele vai me mandar um vídeo depois, inclusive comentando sobre essa questão do antes, né, e do agora, do que a gente está vivendo, sobre todo esse processo de como a tecnologia vem sendo avançada, né, a fotografia vai avançando junto e isso vai modificando a arte, né, e vice-versa, tá? Então, eu tô aguardando, assim que ele me enviar, eu vou postar também para vocês, que é algo bem próximo da gente, falando sobre o nosso município, né, como foi também a evolução da fotografia aqui. Então, só lembrando que o cinema nada mais é que, né, a fotografia. São várias fotografias que produzem a sensação na nossa retina de movimento. E aqui, ó, a visão em zoom, né, mais uma vez, né, segundo a história do cinema, uma importante criação foi a decoupagem, tá? É um termo aí de origem francesa que significa recorte. Então, a qual proporcionou maior domínio das filmagens. Então, decoupagem é o detalhamento por escrito de como deve ser feita a filmagem de um roteiro cinematográfico, tá? Então, informando o planejamento de câmera, cena por cena, criando um roteiro técnico, roteiro decupado. Então, do ponto de vista do crítico do cinema e do espectador, decoupagem é a percepção e a compreensão que eles têm dessa composição técnica de um filme quanto aos ângulos, planos, tá? E enquadramento. Então, mais uma vez, decoupagem, né? É o trabalho do diretor cinematográfico que consiste em escolher a imagem mais adequada a cada palavra, frase ou parágrafo do script, tá? Resultado final desse trabalho. Para as pessoas que trabalham com artesanato, vão saber também o que né, lá no artesanato é a decoupagem, né? Então, algumas imagens que a gente vê em alguns presentinhos, em alguns mimos que às vezes a gente ganha, né? Às vezes até em sabonete também, né? Que é o recorte ali da imagem, tudo que aparece, que vai ser uma decoupagem. E trouxe
esse mesmo termo, né, para o cinema, né? E aí a gente até vê, muitas vezes a gente brinca, né? Corta, não sei o quê, que é justamente, né, o diretor ali vai conduzindo isso. Aqui mais uma vez, né, se referindo à decupagem. E por fim, nós temos aqui, né, a imagem que é, na verdade, o recorte de um filme, né? Que lembra a questão do túnel do tempo, tá? Então, esse artista aí é o Wagner Moura, tá? Ele é um dos personagens daquele filme O Homem do Futuro. E a arte, ela proporciona essa questão, né, do ser humano vivenciar, né, o que não pode ser realmente na vida real, né? Ele projetar ali seus desejos. Então, a fotografia, o cinema, tudo isso colabora, né, para a gente vivenciar nossos momentos tristes, os nossos momentos alegres, os momentos que a gente quer eternizar. E, né, ainda não foi possível voltar no tempo como se pensou aqui nesse filme, né? E é justamente isso, as fotos, né, as imagens fixas e as imagens em movimento. E hoje, com toda essa questão da tecnologia, a gente consegue fazer uma ilusão de ótica, né? E nos faz, por alguns momentos, viver isso, né? Poder realmente voltar no tempo. Existem alguns filmes, né, que traz isso e que permite o ser humano, né, sonhar, né, com essa possibilidade, tá? E é uma forma, né, de escape. A arte, ela também serve para isso. Eu vou estar depois postando para vocês um outro vídeo pequenininho mostrando algumas coisas hoje da tecnologia, tá? Por exemplo, a gente consegue pegar uma imagem, né, que seria uma pintura, por exemplo, e através da fotografia, porque aí a gente faz uma selfie, e a gente conseguir misturar a nossa imagem com a da fotografia. Então, hoje tem muita coisa bacana, muita coisa diferente que se pode fazer. E eu quero finalizar falando para vocês a seguinte frase, tá? É de um pensador que diz assim: a vida é um filme e o mundo é um cinema e você é o diretor. Beleza? Então, por favor, registrem, tá? Coisas boas. Beijo.